e a aula de hoje é sobre ciclo trigonométrico. Bom, pessoal, então, começando o ciclo trigonométrico, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre os ângulos que aparecem dentro do ciclo trigonométrico, e existem duas medidas, uma é o grau e outra é o radiano. Então, quando eu for falar em grau, eu vou ter 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que está aqui. Nossa unidade fundamental é o grau e as amplitudes que a gente precisa conhecer bem, certo? E para cada uma dessas em graus eu tenho uma em uma outra medida, que são os radianos, certo? No zero, então é o próprio zero, certo? Quando eu tenho 90 graus, o representante dele em radianos é o π meios, do 180 é o π, do 270 é o 3π meios, e do 360, que é a volta completa, nós temos 2π. Então está representado aqui na tabela. Então 0 graus, 0 radiano, 90 graus é π meios, 180 é π, 270 graus 3π meios e 360 graus é o 2π. Mas para que nos interessa isso? Nos interessa porque muitos problemas ela envolve a transformação de unidades. Algumas questões vou calcular em graus, mas em outras os exercícios vão pedir para que seja radiano. E a principal relação que a gente utiliza é essa aqui, onde o 180 é igual ao π, ok? Vamos ver então a parte de transformação de ângulos. Bom, relação entre grau e radiano. Primeiro vamos ver como é que a gente transforma em radianos a medida dos arcos, ok? Então eu tenho 30 graus. Então, tempo atrás eu falei lá que a relação principal que a gente utiliza é que 180 graus ele equivale a π, certo? O que eu vou fazer então? Uma regra de 3 para poder achar o valor de 30 graus em radianos. Então eu vou botar grau embaixo de grau e radiano embaixo de radiano. Como eu não sei o valor, eu vou considerar como sendo x. Agora, faz a multiplicação cruzada, nós vamos ter 180x igual a 30π. Logo, x vai ser 30π sobre 180. Sempre quando temos uma fração, nós temos que simplificar. Então, eu posso cortar os zeros. O 13 e o 18 também posso simplificar. Então, aqui vai ser a nossa resposta, π sextos. Tá? Então, isso aqui, π sextos, rad, que é radiano. Então, a transformação dos 30 graus em radiano. Vamos ver para os 60. Mesma ideia, uma regrinha de 3. 180 é π, 60 graus vai ser x. Multiplica cruzado. Nós vamos ter 180x igual a 60π. Então, 60π dividido por 180, mesma coisa, a gente simplifica. Isso aqui vai nos dar π terços rad. Bem simples e bem fácil. 150. 180 graus é π. 150 graus vai ser x. Então, nós vamos ter 180x igual a 150π. Passo 180 dividindo. Simplifica. Dá para dividir por 3 também. Então, isso aqui vai ser 5π sextos. Dividindo os dois por 3, ok? O 15 e o 18. E o último aqui, o 300. Então, a gente vai pegar a relação lá. 180 é o π. 300 é o x. Multiplica cruzado. Nós vamos ter 180x igual a 300π dividido, passo 180 dividindo,
E aí a gente simplifica. Dá para dividir por 6. Então isso aqui vai dar 5π terços. Qualquer coisa tu pode dividir por 2, que vai dar 15 sobre 9, e depois simplifica por 3 novamente, chegando nos 5π terços. Bem simples e bem fácil. Vamos ver agora um exercício ao contrário, passar de radianos para graus, ok? Bom, então a questão número 2, transforma em graus a medida dos arcos. Então agora os arcos são dados em radianos e eu quero passar eles para graus. Lembra lá da relação que a gente tem, que 180 ele está relacionado com o π? Pois bem, aqui é mais fácil ainda do que resolver o de graus para radianos. Basta tu trocar o π por 180. Então o que tu vai ter? 5 vezes 180 dividido por 4. Muito mais prático e rápido de se fazer. E o que a gente faz agora? Tu pode multiplicar 5 vezes o 180 e depois dividir por 4, tranquilamente. Ou tu pode fazer primeiro a simplificação do 180 por 4, aí tu fica com uma conta menor. Simplificando os dois, isso vai nos dar 45 graus. Então tu vai dividir 180 por 4, tu vai ter um número menor. E 45 vezes 5, isso vai nos dar 225 graus. Bem simples e fácil. Mesma coisa aqui a B, troca o π por 180, dividido por 6. Simplifica o 180 e o 6, isso vai nos dar 30. 7 vezes 30, 210. Simples e fácil. 11 vezes o π. Então, 11 vezes 180 dividido por 6. Simplifica aqui, vai sobrar 30. 11 vezes 30, 330 graus. Fácil. 10 vezes 180 dividido por 9. 180 e o 9 a gente pode dividir, que vai dar 20. E 10 vezes 20, 200. 200 graus. Certo? Agora vamos ver um tipo de exercício que é muito utilizado pelos professores em questões de prova de vestibular. São as questões envolvendo o relógio. Então, o relógio e o ângulo. Esse é o relógio que nos é dado, tá? E que a gente quer descobrir o ângulo entre os ponteiros. Esse é o tipo de exercício que nos é dado, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que o relógio ele é dividido em 12 partes, certo? E a gente já sabe que uma volta completa tem 360. Então quantos graus vale cada um desses pedaços? Então, ó, 360 dividido por 12, isso vai nos dar 30 graus. Então isso significa que cada pedacinho desses aqui, ó, vale 30 graus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, certo? Bom, só que uma coisa que a gente tem que ter ideia na cabeça é que quando o ponteiro dos minutos ele vai mudando, o ponteiro da hora ele não permanece onde no horário que ele, na hora que ele mostra, tá? Por exemplo, assim, eu estou trabalhando com um horário referente às 4 horas da tarde. Quando ele bater as 4 horas, o pequeno ele vai estar aqui e o ponteiro grande vai estar aqui no 0, ok? Só que o que acontece? Ó, o que acontece aqui? Quando o ponteiro grande começa a mexer, vamos ver se eu vou mexer para o lado errado, não, mexi para o lado errado. Ó, começa a vir para cá, ó, vai passando o tempo, o ponteiro menor ele vai se mexendo em direção ao 5, até chegar lá no 12 novamente. Quando ele chegar no 12, ele vai estar mostrando 5 horas. Então, cada vez que esse nosso ponteiro ele vai se mexendo, o ponteiro grande, um ponteiro menor ele vai se deslocando até o próximo horário.
Então, de acordo com a mudança do ponteiro grande, nós vamos ter uma mudança no ângulo do ponteiro pequeno. Vamos ver como é que a gente calcula, então, essa mudança que o ponteiro pequeno tem. É por uma relação bem simples, tá? Então nós temos o tempo e o ângulo descrito. A gente sabe que 60 minutos, como eu mostrei aqui para vocês no relógio, tá? Então vamos botar aqui, ó, 60 minutos. O que vai acontecer? Ó? Eu estou lá no 5 e o ponteiro está no 12. Vou andar 60 minutos. Ó. Ele vai do 5 até o 6. Então ele andou uma casa. Se ele andou uma casa, significa que ele andou 30 graus. Então é o ângulo que ele descreve o ponteiro pequeno. Então o ponteiro grande andou 60 minutos, mas o ponteiro pequeno ele fez um ângulo de 30 graus. E a outra relação é o tempo que eu tenho aqui, que eu quero. Então, minutos dado no problema, e x como o deslocamento do ponteiro pequeno. De repente agora ficou meio no ar, tá? Mas aí agora com o exercício a gente vai ter ideia do que realmente acontece. Então aqui eu estou estudando o que acontece com o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas. Sempre que o ponteiro grande começa a se mexer, esse ponteiro pequeno ele vai andar 30 graus, ou seja, ele vai mudar de uma hora para outra de acordo com esse aqui. Ele não espera dar uma volta inteira, para do nada ele pula, do 4 para o 5. Não, ele vai andando, ele vai mudando o ângulo dele de acordo com o ponteiro do menor, através de uma regra de 3, onde eu tenho sempre 60 minutos descreve 30 graus, ou seja, o ponteiro grande faz 60 minutos, para o ponteiro pequeno andar 30. E aí eu vou ter no problema um minuto que é dado, por exemplo, 4 horas e 20 minutos. Tem o tempo aqui, então os 20 minutos, e o x vai ser o ângulo que o pequeno vai andar, certo? Vamos ver então alguns exemplos sobre isso. Então, primeiro exemplo, qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 14 horas e 20 minutos? Então, primeira coisa, no relógio nós vamos achar as 14 horas e 20 minutos, ok? 14 horas é a mesma coisa que 2 horas, então nosso ponteiro pequeno ele está aqui, e 20 minutos ele está no 4, o ponteiro grande. Certo? Então, marquei os dois ponteiros ali. Mas o que acontece? Como eu mostrei para vocês, quando o ponteiro grande ele começa a se mexer, tá? O ponteiro pequeno ele também muda. E é isso que eu tenho que ver. Qual é a mudança que ele vai ter com o que andou o ponteiro grande. Então, primeira coisa, vamos achar qual é o ângulo que existe entre o 2 e o 4, como se não houvesse mexido esse ponteiro aqui, certo? Então a gente viu antes que cada pedacinho desses vale 30 graus. Então ele teria andado 60 graus, melhor, entre os dois teríamos um ângulo de 60 graus. Só que eu preciso saber quanto que esse ponteiro andou para baixo. Então eu vou fazer aquela relação do tempo com o grau. Então eu sei que 60 minutos ele anda 30 graus. Ele andou quantos minutos aqui? Ele andou 20, que é o que nosso problema deu. E x vai ser o quanto ele se mexeu. Fazendo a regrinha de 3, 60x é igual a 20 vezes 30, que dá 600. Então, 600 dividido por 60, isso vai nos dar 10 graus. Isso é que o ponteiro pequeno se moveu. Mas ele se moveu para cima
ou para baixo? Ele se moveu para baixo, diminuindo o ângulo desses dois aqui. Então, se ele era 60 menos 10, que é o que a gente calculou, o nosso ângulo entre os dois ponteiros vai ser de 50 graus. Viu como é simples e fácil? Começamos com o ângulo como se os ponteiros estivessem parados, onde foi dado o horário, 14 horas e 20 minutos, e depois a gente vai somar ou subtrair de acordo com o que é dado. Ele quer o menor ângulo, então, ângulo de dentro. Como mexeu o ângulo aqui, né, o ponteiro menor, significa então que houve uma diminuição no ângulo entre eles. Então eu diminuo o valor que eu achei aqui, dando 50. Certo? Vamos ver um segundo exemplo. Bom, questão número 2. Determine a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 3 horas e 40 minutos. Bom, então vamos marcar no relógio os ponteiros pequeno e grande. Então, pequeno ele está no 3 e 40 minutos ele está sobre o 8. Então aqui está o nosso ângulo original, caso o ponteiro pequeno não estivesse andando de acordo com o ponteiro dos minutos, certo? Então aqui eu já vou ter o primeiro ângulo, que é 30, 30, 30, 30 e 30. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 ângulos de 30 graus. Então, 5 vezes 30, isso nos dá 150 graus. Certo? Agora eu vou fazer a relação para ver o quanto que o ponteiro menor ele andou dentro desses 40 minutos. Então eu tenho tempo e grau. Eu sei que 60 minutos ele anda um ângulo de 30, então em 40 minutos ele vai andar um ângulo x. Multiplica cruzado, nós vamos ter 60x igual a 1200 graus. Passo 60 dividindo. Isso vai nos dar 20 graus. Bom, 20 graus que ele andou aqui. Então ele está perdendo esses 20 graus. Então se nós tínhamos 150, nós perdemos 20. Então nosso ângulo entre os dois ponteiros vai ser de 130. Isso que ele está pedindo a medida do menor ângulo. Se ele pedisse a medida do maior ângulo, tu pega 360 e diminui esse valor aqui, que tu vai achar o maior ângulo formado entre os dois ponteiros, certo? Vamos ver um terceiro exemplo. Número 3, determine a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8 horas e 25 minutos. Então, 8 horas, ele está aqui, o ponteiro pequeno, 25 minutos, e está aqui no 5, o nosso ponteiro grande. Então, vendo entre eles, nós temos 1, 2, 3 espaços de 30. Então, 3 vezes 30, isso dá 90 graus. Agora vamos ver quanto que o ponteiro aqui, o pequeno, se locomoveu, de acordo com os 25 minutos. Então, nós temos tempo e grau. 60 minutos, 30 graus, 25 minutos, que é o que ele andou, e x, certo? Multiplica cruzado. Nós vamos ter 60x igual a 750. Passa dividindo. Eu posso cortar os zeros aqui. Então, 75 dividido por 6 vai nos dar 12,5
graus. Então ele andou mais 12,5 aqui, ó. Então ele se distanciou do pequeno. Se ele se distanciou do pequeno, agora eu vou ter que somar. Então eu vou ter 90 mais os 12,5. Isso vai nos dar 102,5 graus, ok? Vamos ver o último exemplo sobre isso. Quarto e último exercício referente ao relógio e ângulos, tá? Determine a medida do maior ângulo, agora é maior ângulo, formado pelos ponteiros de um relógio às 7 horas e 10 minutos. Então, 7 horas, ele está aqui, o nosso ponteiro pequeno. 10 minutos, ele está, o grande, no 2. Então, eu quero o maior. O maior, ele está vindo para cá, o contrário. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços de 30 graus. Então, isso vai dar 7 vezes 30, 210 graus. Agora eu tenho que descobrir quanto que o relógio, o ponteiro pequeno, ele andou de acordo com o ponteiro menor, certo? Então, vamos lá para a relação. Então, tempo, 60 minutos, com grau 30. Andou 10 minutos, x. Então, isso vai dar 60x igual a 300. 300 dividido por 60, isso vai nos dar que ele andou 5 graus. 5 graus para cima, então ele diminuiu esse tamanho. Então, se ele era 210, eu vou diminuir 5. Então, aqui eu vou ter 205 graus como sendo o meu ângulo maior. Ok? Vamos ver então a próxima parte referente ao ciclo trigonométrico. Arco de circunferência. Então eu tenho aqui, ó, ângulo, 360 graus, e o ângulo que vai ser dado no problema. E do outro lado eu tenho o comprimento. Comprimento do quê? Comprimento da circunferência, que é a nossa fórmula já conhecida, 2πr. Então aqui não tem nada de diferente, ok? E embaixo eu vou ter o comprimento do arco, ou seja, da partezinha da circunferência. Como por exemplo aqui nesse exemplo, ó, eu tenho o comprimento inteiro, que é dado por 2πr, e eu tenho um ângulo sendo dado de 150 graus. E eu vou calcular esse comprimento aqui, ó, do A até o B. Isso então pode ser feito pela regra de 3, como é dado aqui, ou então já pelas fórmulas. Isolando o L na regra de 3, nós vamos ter 2πr vezes o ângulo sobre 360 graus. Isso para quando o nosso ângulo estiver em graus. Mas eu posso transformar o ângulo para radianos e calcular por essa fórmula aqui que é mais simples. L igual ao ângulo vezes o raio, ok? Então vamos ver aqui nesse primeiro exemplo como fazer pelas duas fórmulas aqui, certo? Ache a medida do comprimento AB indicado na figura. Considere π sendo 3,14, ok? Então vamos lá. Por graus, tá? Eu tenho a fórmula que o comprimento do arco é 2πr vezes o ângulo dividido por 360 graus. Então aqui a gente vai substituir todas as letras. Então 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 30, vezes o ângulo, que é de 150. Tudo isso dividido por 360. Olha o tamanho da conta que nós temos quando a gente utiliza em graus. Bem mais comprido e complicado. Vou começar a simplificar aqui para facilitar. Tá? Então posso tirar os zeros. Posso dividir aqui por 3, por exemplo. Aqui vai dar 10. E aqui eu vou ter 12. E eu posso ainda continuar simplificando. Por exemplo, o 2 com 12 que dá 6. Posso simplificar o 2 por 2, né? O 10 e o 6. Então aqui eu vou ter 5 e 3.
o 15 e o 3 também posso simplificar. Então, fazendo todas as simplificações, eu vou ter 3,14 vezes 5 vezes 5, que é o que sobrou. Embaixo não sobrou nada. Então, fazendo a multiplicação disso tudo aqui, vai nos dar 78,5 centímetros. Pode ver que isso aqui é uma conta bem maior. Eu acho mais fácil fazer por radiano, mas aqui vocês podem escolher o que ficar melhor para vocês, tá? Por radiano, o que eu preciso fazer primeiro? Transformar os 150 graus em radianos. E nós já vimos como fazer isso. Pela relação 180 é π, 150 vai ser x. Então isso aqui vocês já estão acostumados a fazer. Com certeza já fizeram diversos exercícios. Então nós vamos ter 180x igual a 150π. Passa dividindo. E aí o que a gente faz? Simplifica os dois. Eu ainda posso dividir por 3 cada um deles. Isso vai nos dar 5π sobre 6. Tendo agora então esse ângulo, eu posso calcular o comprimento do meu arco pela fórmula do radiano. Então L igual a R vezes, ângulo vezes o R, ou R vezes o ângulo, tanto faz. Então, o ângulo é os 5π sextos, e o raio é o que nos é dado, que é o 30. 30 e o 6 eu posso simplificar, então isso aqui vai ficar 5. Então, 5 vezes 5, 25π. Olha aqui, ó, 25π. Então, aqui o nosso comprimento, 78,5 centímetros, ok? Então, ó, pode escolher qualquer uma das duas, ou até mesmo fazer por esta fórmula aqui, certo? Só que aqui o raio tu vai considerar como sendo 30, então tu vai ter 2 vezes 3,14 vezes 30, o L que tu quer descobrir, e o ângulo é de 150. Vai fazer a regra de 3 normal, tu vai chegar no mesmo resultado, ok? Vamos ver mais um exemplo dessa parte aqui. Número 2. Calcular o comprimento do arco AB de 45 graus de uma circunferência de raio 8. Fazendo o cálculo, então, por graus. Nós temos, então, que L é igual a 2πr vezes o ângulo dividido por 360. Olha como é fácil de decorar. 2πr é o comprimento da nossa circunferência. Ângulo é ângulo. Simples. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 8, vezes o ângulo de 45 graus, dividido por 360. Bom, eu posso aqui simplificar o 360 e o 45. Simplificando os dois, isso vai nos dar 90, 180, dá 8 vezes. 8 e 8 também eu posso então cortar. Isso aqui vai nos dar 6,28 centímetros, certo? Então, a simplificação nos ajuda muito a resolver esse tipo de questão. Claro que tu pode fazer a multiplicação toda antes de transformar daí o π. Deixa o π para colocar no final, tá? Pode fazer o 2 vezes o 8 vezes o 45. O resultado dividir por 360. E depois, se tu tem então o resultado final, tu multiplica pelos 3,14. É bem mais simples e mais fácil de resolver, certo? E fazendo pela outra fórmula, o que nós temos que fazer? Transformar os 45 graus em radianos. Então a gente utiliza a regra de 3. Então eu vou ter 180π, quer dizer, 180x, igual a 45π. Passa dividindo o 180,
E aí a gente pode simplificar. Isso vai nos dar π quartos, que é o ângulo de 45. E aí a gente utiliza a fórmula do comprimento do arco de radianos. O ângulo, vamos copiar aqui só para treinar, π quartos vezes o raio, que é 8. Posso simplificar o 4 e o 8, nós vamos ficar com 2π, ou seja, 2 vezes o 3,14. Isso vai nos dar o mesmo 6,28 centímetros. Bem simples e fácil de resolver, ok? Vamos ver então o último exemplo referente ao comprimento do arco. Calcule o comprimento de um raio AB, definido em uma circunferência de raio 9 cm, por um ângulo central AOB de 120 graus. Então vamos lá, usando a fórmula do grau. L igual a 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes o ângulo dividido por 360. Então nós vamos ter 2 vezes 3,14, vezes o raio, que é 9, vezes o ângulo, que é 120, dividido por 360. Agora, a gente simplifica aqui, ó, 120 e 360, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. 9 e o 3 eu também posso simplificar, vai ficar 3. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 3,14 vezes 3, certo? Então, eu vou ter 6 vezes o π, 6 vezes o 3,14. Vamos fazer aqui no cantinho, 24, 6, 8, 6 vezes 3, 18. Então, isso vai dar 18,84 centímetros. Isso fazendo pelo graus. Pelo radiano, o que a gente faz primeiro? Transforma graus em radianos. Fazendo a regra de 3, 180x igual a 120π. Passa o 180 dividindo. Eu posso retirar os zeros e eu vou ter 12 sobre 8, que eu posso dividir por 2 cada um deles. Então, isso vai nos dar 12 dividido por 2, 6. E embaixo 9 dividido por 3. Podia ter feito direto por 6. Isso vai me dar 2π terços. Tendo 2π terços, eu posso agora calcular pela outra forma. Ângulo vezes o raio. Então, o ângulo 2π terços vezes o raio, que é 9. Posso simplificar. Isso vai nos dar o 6π. Mesma coisa que eu tenho aqui. Então, nossa resposta, 18,84 centímetros. Ok? Simples e fácil de resolver. Vamos ver então agora o próximo assunto. Bom, então agora a parte é sobre os arcos côngruos, tá? Então, os arcos que têm a mesma extremidade e diferem apenas pelo número de voltas inteiras são chamados de arcos côngruos. Então, o que isso significa? Que eu tenho, por exemplo, um ângulo aqui, certo? Vamos dizer que seja de 45 graus. E o meu arco, ele dá uma volta, por exemplo, em volta dessa figura. E ele vai parar nos mesmos 45 graus. Mas por ele ter dado uma volta inteira, eu vou ter os 360 da volta inteira, mais os 45. Então isso aqui vai ser um ângulo de 405 graus. Então, arcos côngruos são quando eles têm a mesma posição, mas o número de voltas modifica o valor do meu ângulo, certo? Então essa é a ideia do arcos côngruos. Chamamos de primeira determinação positiva, ou primeira determinação, o menor valor não negativo
congruente a esse arco. Então eu quero menor. Então o que acontece? Normalmente nos é dado um ângulo alto, tipo 1600 graus. Eu quero achar a primeira positiva, ou seja, depois de dar todas as voltas que ele deu, qual é o ângulo menor de 360 que vai aparecer aqui dentro. Então essa é a ideia do primeira determinação positiva, ou primeira determinação. Diminuir o nosso ângulo, que é dado, para um ângulo menor de 360 graus, para a gente saber qual é então a determinação dele. E como é que a gente representa isso? Tá? Então, se um arco mede um alfa graus, né, então eu vou representar ele pelo ângulo mais k vezes 360. E se o meu arco ele mede em radianos, tá, vai ser o ângulo mais 2kπ. Sendo que o k ele é o número de voltas que completas que ele está dando nesse círculo, tá, nessa circunferência. Então k é o número de voltas, ok? Vamos ver então um exemplo de como a gente trabalha com essa ideia. Bom, então primeira questão, dada a expressão geral dos arcos congruentes, determine 2 arcos positivos e 2 negativos A. Letra A, 30 graus mais K vezes 360. Bom, se eu quero 2 arcos positivos, eu posso escolher 2 valores para K. Então vamos ver aqui, positivos. Eu posso escolher o K igual a 1 e o K igual a 2. Pode ser 3, 4, 5, 6, qualquer número, desde que ele seja positivo e inteiro. Então eu vou substituir no valor do K o valor 1 e o valor 2. Então 30K mais 1 vezes 360. Então vai dar 30 mais 360. Então nosso ângulo aqui vai ser de 390. Para cá igual a 2. 30 mais 2 vezes 360. Isso vai dar 720. 750. Então, esses são os 2 ângulos congruentes positivos. Agora os negativos. Mesma coisa, escolho 2 valores negativos. Vou pegar aqui o menos 1 e o menos 2. Pode ser o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Então 30 menos 1, já que é negativo, né, o nosso K, vezes 360. Isso vai nos dar 30 menos 360. Que vai dar como menos 330 graus. E para o K igual a menos 2, 30 menos 2 vezes 360. Então, onde tem K, a gente troca. Então, 30 menos 720, isso vai nos dar menos 690 graus. Bem simples e fácil de se resolver. Letra B, mesma coisa, mesmo estando em radianos. Para o positivo, vou escolher K igual a 1 e K igual a 2, certo? Aqui eu não troco π por 3,14, tá? Porque eu não estou calculando o comprimento do arco, então o π ele vai permanecer igual. Então, π sobre 6 mais 2 vezes 1 vezes π. Isso vai dar π sobre 6 mais 2π, né? 2 vezes 1. E aqui eu sou obrigado a fazer o MMC. Vou ir aqui para o lado. 6. Então, 6 por 6 dá 1 π. 6 por 1 dá 1. Vezes 2, 12 π. Isso vai nos dar 13 π sextos. Esse é o primeiro. Para o K igual a 2, então eu vou ter os mesmos π sextos, mais 2 vezes 2π. Isso vai me dar 4π. Coloca um embaixo para fazer o MMC, que é o 6.
6 dividido por 6 dá 1, então sobra o π. 6 por 1 dá 6, vezes 4, 24. Então, aqui nós vamos ter como resultado 25 π sextos. Essas são as positivas. Agora eu quero os arcos negativos. Nos negativos eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher dois valores, como eu quero duas positivas e duas negativas. Então eu vou pegar o k igual a menos 1 e k igual a menos 2. Substituímos. Então, π sobre 6 mais 2 vezes o menos 1π. Então isso aqui vai nos dar menos 2π. Faz o MMC. Então, π menos 12π. Isso vai nos dar como resultado menos 11π sextos. Agora para o k igual a menos 2. Então, π sextos mais 2 vezes o menos 2π. Então, π sextos menos 4π. Coloco 1 embaixo. Faz o MMC. Bem simples. Menos 24π. Então, isso vai me dar como menos 23π sextos. Então, essas são as nossas respostas para as duas positivas e duas negativas. Podia pedir 3 positivas e 3 negativas. Eu faria 3 contas para cada um. Certo? Vamos ver mais um exemplo referente aos arcos côngruos. Então, número 2, escreva a primeira determinação positiva do ângulo D. A primeira positiva, então, é o menor ângulo que pode ser escrito. Aqui é muito simples e fácil de resolver. Basta tu pegar o ângulo, dividir por 360 e a tua resposta vai ser o resto. Só isso. Vamos ver então. 450 dividido por 360. Isso dá uma vez. Então, 360. Diminuindo dá 90 graus. Essa aqui é a nossa resposta. Pronto. Simples de calcular. Não tem mistério. Divide, pega o resto. Isso na determinação da primeira positiva. Certo? Isso quando os ângulos forem positivos. Quando eles forem negativos, é um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Tá? 510. Ó, pega o 510, divide por 360. Dá uma vez. Diminuindo, 5 vai ficar 150 graus como sendo a minha primeira determinação positiva. 1600 divide por 360. Isso vai me dar 4 vezes. Então 0, 24, 12, 14. Diminuindo. Isso vai me dar 160 graus. Pronto, acabou. Certo? Vamos ver agora o negativo. Bom, aqui ele já está um ângulo menor de 360. Então eu não posso dividir. Mas eu preciso achar a primeira positiva. A primeira positiva, como o próprio nome diz, primeira determinação positiva tem que ser um número positivo. O que eu faço? Somo 360 graus. Pronto. Então, menos 120 mais 360. Minha primeira positiva, 240 graus. Resolvido. Bem simples. Então, quando é negativo, além de tu dividir, nesse caso aqui, como é um ângulo menor de 360, ele não divide, então, tu somente soma 360 graus. Só isso. Menos 2100. Vou pegar, como é um número maior que 360, vou dividir por 360. Isso vai me dar 5 vezes. Então, 0, 30, 18. Vai me sobrar 300. Só que, como ele é negativo, eu tenho menos 300 graus. Quero a primeira positiva. Somo 360, que é uma volta.
Isso então vai me dar 60 graus como resposta. Bem tranquilo e fácil. Menos 890. Pega 890, divide por 360. Dá 2 vezes. 720. Isso vai nos sobrar 170 graus. Mas como ele é negativo, ó, menos 170 mais 360 graus. Isso vai nos dar 190 graus. Pronto. Fácil, rápido de se resolver. Ok? Quando eu tenho o meu ângulo em radianos, o que eu faço? Transformo para ângulo em graus. Mais fácil do que tentar procurar um outro método de resolver. Então, ó, 7 vezes 180 dividido por 4. 4 e 180 eu posso simplificar, que vai nos dar 45, e fazer 7 vezes 45. 7 vezes 45 vai nos dar 35, 28, 31. 315 graus. O que acontece aqui? Me deu 315 graus. Ele é menor que 360. Então essa aqui já é a minha primeira positiva. Não preciso dividir, certo? Se ele der um número acima de 360 que a gente faz a divisão. Senão ela já está dentro da primeira tranquilamente. Ok? Vamos ver. 19 pi quartos. Então, 19 vezes 180, opa, dividido por 4. Isso vai nos dar 35. Bom, eu tenho que fazer o 19 vezes 35. Vou fazer aqui. 45, 9, 27, 3, 5. Então, 5, 6, 665. Vai dar isso aqui. 665 graus. Divido por 360. Isso vai dar uma vez. 360 diminui. 5, 0, 3. Então, o nosso ângulo aqui, primeira positiva, 305 graus. Certo? Bem simples e fácil de resolver. Vamos ver agora aí. Mesma coisa, multiplica. 7 vezes 180 dividido por 2. Posso simplificar, isso vai nos dar 90. 7 vezes 90, 630 graus. Pego 630, divide por 360. Dá uma vez. 0,72. Isso vai nos dar, então, 270 graus como a minha primeira determinação positiva. Ângulos radianos negativos, mesma coisa. 5 vezes, menos 5, né? Vezes 180 dividido por 4. Vai nos dar 45. Então, menos 5 vezes 45, isso vai nos dar menos 225. Como é um ângulo negativo e ele é menor que os 360, basta eu somar 360 para ter o meu ângulo positivo, tá? Então, somando aqui os dois, ou diminuindo no caso, né? 5, 135 graus, sendo a minha primeira positiva, tá? Acá, menos 25 vezes 180 dividido por 3. Posso simplificar, isso vai dar 60. Então, menos 25 vezes 6, isso vai dar 150.
mais um zero, menos 1.500. Agora pega os 1.500 e divide por 360, que vai me dar 4 vezes. Então 0, 24, 12, 14. Aqui vai nos sobrar 60 graus. Mas lembrando que ele é negativo. Somo 360, eu acho a primeira positiva. 300 graus. E por último, menos 49π sobre 7. Eu posso já diminuir aqui, dividir, né? Vou ter menos 7π, ou seja, menos 7 vezes 180. Isso aqui vai nos dar menos 0,5612. Menos 1.260 graus. Divido por 360. Isso vai nos dar 3. Então 0, 18, 9, 10. Subtraindo. Vai nos dar menos 180. Mas eu quero a positiva. Somo 360. Então aqui a nossa resposta vai dar 180 graus positivos. Ok? Vamos ver o último exercício então referente aos arcos côncavos. Então, a última questão. Escreva a expressão geral dos arcos congruentes A. Então eu quero aqui só escrever a expressão geral. Então isso é bem simples. 70 graus é o 70 mais K vezes 360. Pronto. 150. 150 mais K 360. 5π quartos. Como é que eu escrevo a expressão geral? 5π quartos mais 2Kπ. Aqui vocês podem botar até o 360 para frente, para ficar mais bonito. Aqui também. Mas tanto faz, não tem problema, tá? E menos 11π quartos é o menos 11π quartos mais 2Kπ. Isso significa escrever a expressão geral dos arcos congruentes. Ok? No próximo vídeo, na parte 2, nós iremos começar com os arcos simétricos. Ok?